Ontem não, hoje, né? Na madrugada, Deus me trouxe uma palavra muito séria. Hoje eu pretendo não trazer tanto peso. Amém, amados? Mas algo que está relacionado. Verdade que muitos sinais, toda movimentação hoje, no cenário político, no quadro mundial, e que nós temos vivido como, enfim, um ano ímpar na nossa sociedade, nos apontam para um fim dos tempos, para muitas profecias se cumprindo. Não podemos arriscar dizendo que Jesus voltará em muito pouco tempo, como 2 ou 3 anos, mas dá para pensar em algo assim. Pode ser que demore 50, mas pode ser que demore um dia. Algumas coisas ainda precisam se cumprir, mas não faltam tantas coisas assim. Amém, amados? Independente de queremos falar de escatologia, como o meu pastor Digão, eu aprendi com ele, achei muito legal isso. Algo que você escreve com lápis. Amém? Por quê? Porque a gente tenta discernir tantas coisas e percebe que algumas coisas realmente se encaixam, outras vão mudando, mas muitas nós discernimos e nos é dado essa incumbência de discernir. Jesus nos fala para discernirmos os tempos. Quando ele está falando do fim dos tempos para os discípulos, lá em Lucas 21, ele fala assim: olha, quando vocês olham para a figueira e para as árvores e vê que elas florescem, vocês sabem que próximo está a colheita. Então, quando vocês observarem esses sinais, saibam que está muito perto da tua redenção, amém? Sermos redimidos desse mundo, amém, amados? Ele fala, quando isso acontecer, não será por fim esta geração, até que tudo se cumpra. Porém, amados, não quero me arriscar nessa escatologia aqui hoje. Agora, independente de estarmos perto da volta de Jesus, né? Não só o fim dos tempos, mas o início de uma eternidade com Ele. Independente disso, está claro que uma perseguição tem sido esboçada em todo mundo. Como alguém que está envolvido no Evangelho, não foi assim minha vida toda, mas desde que me converti aos 23 anos, enfim, mergulhei, me apaixonei por Jesus e por levar essa mensagem poderosa que é o Evangelho. Não há como não observar que muita coisa mudou. Hoje, a impressão que se tem é que as coisas elas não vão melhorar para o Evangelho. Pelo contrário. Nem quando eu falo para o Evangelho, as coisas que estou falando é a maneira como a sociedade vê a igreja. São as leis. Então, graças a Deus, tem homens que se levantam, estão na política lá. Nós temos, inclusive, que crescer cada vez mais nisso, porque a gente consegue ganhar um certo tempo. A gente consegue ganhar só um tempo, mas a verdade é que vão se estreitar cada vez mais. Cada vez vai ficar mais difícil. Às vezes eles tentam aprovar leis que vão já esboçando uma perseguição, querem proibir a Bíblia, querem tacar essa questão de ideologia de gênero nas escolas para as crianças, é tanta coisa. E aí você vê uma grande luta, mas hora ou outra eles aprovam mais uma leizinha. E não só no Brasil, muitas nações já estão tão avançadas nesse sentido. E nós já tivemos momentos assim na história, onde o Evangelho foi perseguido, isso não é novidade. E na verdade, não é perseguido aqui no Brasil, né? Não é no Ocidente, mas quando você vai para o Oriente, muitas nações estão debaixo de perseguição, né? Você vai olhar para uma Coreia do Norte, você vai para uma Turquia, Tunísia, meu Deus, morrem cristãos todos os dias, simplesmente por professar essa fé. Mas o que eu estou falando aqui, algo talvez num nível global, venha a avançar nos próximos anos. Amém, amados? E o que eu vou ministrar para vocês hoje aqui, o título dessa mensagem seria paternidade. Por quê? Porque essa é um dos pilares que vai ser mais do que necessário para esse tempo. Se você não entender o que é uma paternidade espiritual, se você não entender o que isso tem de peso espiritual sobre a vida de alguém que quer andar com Deus, dificilmente você vai conseguir resistir quando esses dias chegarem. Porque vai ser muito complicado, amados. Bem, muito complicado. Eu estou cheio de coisas aqui para falar a respeito disso, mas eu não quero entrar para esse lado.
Amém? Será difícil. A Bíblia aponta para as coisas que, enfim, serão extremas, né? Porque quando você fala, por exemplo, de uma adoração à besta, ao anticristo, diz que haverá uma marca. E essa marca só será dada àqueles que o adoram. Às vezes a gente tem a impressão que vai ser uma coisa obrigada, né? Tem a questão da vacina, agora a galera começa a associar. Fala, meu Deus, será que vai ser isso? E aí quem não tomar vacina, você não vai poder entrar no supermercado, seu filho não vai poder ir para a escola se não tomar vacina. Então já é, de repente, uma perseguição. É só uma vacina. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala de adoração. Adoração. Como assim, pastor? Então vai ser como? As pessoas vão querer. Elas vão correr para cima disso. Elas vão, me dá. Vai ser assim. E quem não tiver nesse sistema, nessa marca, não vai ter. Ele dá uns dados muito interessantes, porque fica muito claro. Fala, não vai ter poder de compra nem de venda. Fala que isso vai ser para todas as pessoas, ricos e pobres. Para todas as classes sociais, vai alcançar a todos. Então é como E aí você começa a olhar para a galera querendo dar um reset mundial, querendo colocar uma moeda só, né? Como você olha, por exemplo, e é interessante, porque você fala em Bitcoin, você vai falar em criptomoedas, são moedas que elas não têm uma regulamentação, não há um governo que movimenta aquilo. E por que é interessante? Porque, o Bolsonaro fala, tá ok, blá, 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 a bolsa cai. Aí o Trump não é eleito, a bolsa cai, a bolsa sobe. Então os governos, eles acabam dependendo muito das atitudes daqueles que governam. E quando você olha esse tipo de moeda, isso não existe. Não interessa, o Bolsonaro pode falar o que ele quiser, xingar a mãe de quem ele quiser, que não vai mudar nada. Não interessa se é o Trump, se é o Biden, se for qualquer um, em qualquer lugar, não altera agora. É um negócio que não existe também, né? De repente ele pode sumir. Enfim, muito estranho tudo isso. Mas é um sistema que eles estão olhando. Amém? Já estou entrando em todos esses assuntos que eu não queria entrar. Ai, Jesus. Mas eu vou falar um pouquinho, vai. O que eu comecei a imaginar e comecei a ver nesse sentido, amados? Algo muito ímpar aconteceu agora. Porque o sistema que nós temos monetário, ele é muito novo. Sei lá, deve ter uns 80 anos. Vão começar nos bancos, enfim, uns bancos mundiais, Rockefeller, esses caras começaram, enfim, a expandir tudo isso. E eles trabalham de muitas formas, eles emprestam dinheiro, por exemplo, a cada R$1 que eles têm, eles emprestam 60, em alguns países emprestam até 100 e poucos reais a cada um que tem. E há toda essa insegurança em tudo isso. E dentro dessas situações, o que existia? Não sei se você já teve esse pensamento quando você era criança, mas eu cresci dentro do comércio, cresci atrás de um check-out com meu pai ali. E aí eu já tinha aquilo ali, aprendi muito cedo da troco, trabalhava ali dentro. Eu cresci fazendo conta, inclusive tenho essa habilidade de fazer conta de cabeça, de raciocinar muito fácil. E dentro disso, às vezes eu olhava e falava, pai, quem que faz o dinheiro? Ele fala, você trabalha, no final do mês você recebe, e é assim que você ganha dinheiro. Você gera riqueza. Tá, mas quem que imprime essa nota aqui? Aí eu falei, a Casa da Moeda. Eu falei, poxa, os caras podiam imprimir um montão para cada um, né? Os caras podiam ser mais gente boa. Imagina que legal, imprime 10 milhões e dá para cada um assim. Quem já pensou alguma coisa assim? Deixa eu ver. Olha, eu não estou sozinho. Todo mundo querendo ganhar na loteria, trabalha. Todo mundo querendo vida fácil. Mas você sabe que não é isso, né? Isso é um princípio espiritual que está em todo mundo. Quando você pensa em ganhar na loteria, por exemplo, uma mega sena, crente não joga, né, amados? Porque nós dependemos de Deus, amém? Mas quem vai no supermercado lá e aí tem aquela promoção de ganhar 1 milhão, quem corre lá e cadastra o CPF? Ninguém quer levantar a mão. Mas por quê? Você quer ganhar 1 milhão, não quer? Mas você quer ganhar 1 milhão para ficar com o bolso cheio? Você quer? Não é isso. Eu ainda estou te ajudando, hein? Você como uma pessoa bem inocente. Bem, né? Sabe o que você quer? Você não quer mais agonia de todo mês você ficar pensando como é que eu vou pagar minhas contas, meu Deus do céu. E aí você paga, quando você olha já é dia 29. Aí você tropeça, já está no dia 1º de novo. Você fala, não acredito. Tudo de novo.
Isso cansa. Isso todo mês cansa. Então você não quer ter um monte de dinheiro, você quer descanso. Você quer o sustento. Você quer poder realizar coisas, dar o melhor para as pessoas que você ama, é isso que você quer. E o homem foi criado num ambiente assim, amados. O Éden era assim. Adão tinha tudo que ele precisava ali. E justamente por causa do pecado que ele foi tirado de lá. Então quando o homem caiu, ele perdeu uma casa, ele perdeu o descanso e a comunhão com o Pai. Todo ser humano quer isso. Toda proposta para você, que chegar para você te oferecendo esse descanso, você vai querer. Olha aqui, olha, eu vou te mostrar aqui no meu aplicativo. Olha o quanto eu faturei na última semana. Veja quanto eu faturei nos últimos 15 dias, 30 mil. Nos últimos 20 dias eu faturei 60 mil reais. No último mês foi 90 mil que eu faturei. Você olha aquilo e você fala, eu quero isso aí. O que esse cara fez? Você não quer aquele monte de dinheiro, você quer o descanso. Você fala, se eu ganhar isso por mês, velho, vou pagar todas as minhas contas. Só que ele gastou 89 mil para ganhar 90, só de impulsionar o tráfego dele na internet, para poder fazer aquilo. Amém? Mas faturou 90 mil. Ele ganhou R$1.000, tá bom. Valeu o trabalho. Então, amados, isso é algo que todo homem quer. Todo quando eu falo homem, homem e mulher, amém? Toda criação deseja esse lugar de descanso. Deixa eu te falar uma coisa. Essa adoração, ela vai vir por aí. Mas por que você está falando isso, pastor? Primeiro porque é aquilo que nós perdemos no Éden. E aqui, lá no Apocalipse vai falar com o antigo que o dragão é a antiga serpente. Ele trabalha com um engano. Tá, pastor, beleza. Mas por que você está falando que vai ser desse jeito? Pela maneira como Satanás tratou com Jesus. Quando Jesus é batizado, o Espírito Santo vem sobre ele e uma voz do alto fala, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele é conduzido ao deserto para ser tentado. Jejuando 40 dias, Satanás chegar para ele. Aliás, ele passou 40 dias lutando com Satanás. Não foi quando acabou o jejum, não. E ele teve fome. Ou seja, ele teve necessidade. E Satanás chega para ele e fala, tu és o filho de Deus? Ele não fala nada. Jesus não responde. Ele fala, então transforma essas pedras em pães. Adquira de alguma forma o sustento. O que Jesus responde para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda boa palavra que sai da boca do Senhor. E ele vai tentando. Ele tenta, ele vem, coloca ele no alto do monte e mostra todos os reinos da terra. E ele pede o quê? Adoração. A mesma coisa que vai vir através da marca da besta. Se você prostrado e me adorar, eu vou te dar autoridade sobre tudo isso. Amados, eu creio que haverá algum tipo de sistema, que inclusive, como eu estava dizendo, voltando lá agora, né, que talvez um fenômeno, falei tudo isso para chegar aqui. O que aconteceu? Com essa crise, com essa pandemia, os governos imprimiram dinheiro adoidado. Para auxílio emergencial, para necessidades com a saúde, com muita coisa, saiu. Então aquilo que eu pensava quando eu era criança, mais ou menos aconteceu. Eles saíram imprimindo dinheiro, né? E distribuíram. Só que qual que era um mito a respeito disso? Fala, se fizer isso, vai dar inflação. O que aconteceu? Não deu inflação. Parece uma coisa simples, não é? Mas é muito sério. Lembra da primeira conversinha que eu tinha com meu pai? Pai, de onde vem esse dinheiro? Trabalhamos. No final do mês nós recebemos. Ou seja, quem gera riqueza? O homem no teu trabalho. E agora isso mudou. Eles não precisam mais do homem para gerar riqueza. Amados, algo assim pode trazer uma mudança tão grande no sistema global, que os caras podem muito bem, velho, lançar uma moeda maluca aí no mundo todo. Tá tudo pronto para isso. Sistema para isso, até internet para isso vai ter com 5G. Onde você esteja tudo conectado àquilo. E você possa, inclusive, ganhar uma bolsa planetária. Porque a questão do desemprego no mundo não resolve mais. Vocês estão vendo para onde que a gente vai? Vou parar por aqui, vou em uma pregação, tá bom? Mas só para te causar curiosidade. Pesquisa alguma coisa a respeito do reset mundial que eles querem fazer.
Comece a entender um pouco dessa agenda que eles estão usando como pretexto a pandemia, ou enfim, é algo que já estava aí planejado, não sabemos, amém? Mas é certo que algo muito novo virá. Agora você imagina que coisa perfeita, você com salário todo mês, sem precisar trabalhar, talvez algo relacionado à saúde, porque uma das tentações foi sobre essa também, amém? Colocou ele no alto do pináculo e falou, se lance daqui, está escrito que ele dará ordem aos anjos a teu respeito. Então alguma coisa que de repente vai não sei, alguma proteína que vai te dar uma saúde extraordinária, vírus não te pegam, tanta coisa maravilhosa, porque ele vai vir com essa proposta de coisas maravilhosas, mas ele vai exigir adoração. E parece algo muito bom para ser verdade, não é? É, porque é mentira. Aí quando nós estudamos, ele vai propor uma paz, ele vai propor algo maravilhoso que as pessoas vão adorar e vão correr para ele e vão nos odiar, porque a gente vai ser os malucos fanáticos que não vai aceitar. Só que isso vai durar muito pouco, porque quando as pessoas estiverem maravilhadas com todo o esplendor, com todo o poder da besta, do anticristo, aí ele mostra quem ele é, e que na verdade ele odeia todo mundo, e que não vai dar nada para ninguém não, vai passar o cerol na galera. Amém, amados? Eu sei que eu não queria me estender nisso, mas é de Deus. Guarda essas palavras no seu coração. Quando você vê coisas semelhantes acontecendo, você fala, meu Deus, o que eu faço? Vai estudar a Bíblia, vai procurar uma paternidade espiritual. Porque ali, amados, é onde nós somos uma família em Deus, onde a proteção, porque tudo isso vai vir, vão acontecer, seja agora, seja daqui a alguns outros anos a mais, amém? Mas Jesus nos disse muitas vezes, não temas, não há por que temer. Por quê? Porque mais que possa ser assustador no sistema do mundo, amados, nós pertencemos a um reino celestial. Ele é o Senhor dos senhores, maior é o que está em nós que aquele que no mundo está. E você vai precisar estar nesse lugar de confiança, esse lugar de fé no Senhor, nesse lugar onde você pode ter descanso nele. O descanso é nele. Vós estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Vinde a mim. Vinde a mim, isso não foi nem falado. Essa música começou a cantar, eu falei, meu Deus, porque é isso, as pessoas vão ser tentadas a ir para um outro lugar, querendo descanso, e adorarem alguém que não é Deus, enquanto o teu descanso sempre estará no Senhor, enquanto você vai sempre ser estimulado a andar por fé, não por aquilo que você vê, mas por aquilo que você crê. Jesus, Ele é o nome sobre todo o nome, amém? Então entenda a necessidade de estar em uma paternidade. A unção, essa fé, inclusive, esse descanso é transferido através de paternidade. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15, diz assim: embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus, eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Vamos orar rapidinho. Pai amado, te agradecemos por esse momento, Pai, pela tua palavra. Te pedimos que o Senhor venha falar, Senhor, aos nossos corações. Eu, como teu servo, me humilho diante do teu altar e te peço, flua através de mim, Senhor, que a tua palavra flua desse altar. Espírito Santo de Deus, me conduz nessa hora, para que sejam as tuas palavras a falar o meu coração e o coração dos meus irmãos e irmãs aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aplaude o Senhor. Paulo está exortando a igreja de Corinto, porque ele tinha plantado essa igreja, e depois que a igreja foi plantada debaixo de muita dificuldade. A gente pode ler um resumo rápido aqui, que vai estar lá em Atos 18. Eles começam a aparecer pessoas que se diziam mestres, e começam, na verdade, a querer desvirtuar a doutrina, queriam exercer algum tipo de autoridade sobre aquelas pessoas, e acabavam exercendo e desvirtuavam o evangelho. Na verdade, se você ler as cartas de 1 e 2 Coríntios, você vai ver que ali existia uma igreja complicadíssima, que dava um trabalhão para Paulo. Amém? E ele está num desses momentos. Fala, embora vocês possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais. E amados, aqui eu vou falar de algo delicado, mas que é muito importante para esse tempo. Por que delicado? Porque é uma ferramenta boa, que eu acho que deve ser usada. Mas o problema está não naqueles que fazem a propagação do evangelho através dessas ferramentas, mas em quem lidar com isso. As redes sociais, elas trouxeram um poder muito grande para você poder difundir todo tipo de coisa.
Mas nós também estamos usando essas redes sociais para poder levar a propagação do evangelho a muitos lugares. Isso é bom? Opa, maravilhoso. Vamos pregar a palavra. O problema é as pessoas que recebem a palavra começarem a achar que isso é suficiente. Começarem a entrar numa mornidão, numa acomodação de serem pastoreados através de vídeos, através de ministrações de IGTV ou de YouTube, e vai cada hora ouvir uma palavra, ou começa inclusive a procurar aquilo que ela quer ouvir, porque palavras que os confrontam, já às vezes não são bem-vindas, mas aquelas que afagam a alma acabam sendo mais bem-vindas. E você encontra hoje, na verdade, uma situação um pouco crítica, por isso que é delicado. Você tem homens e mulheres que pregam o evangelho através das redes, como eu disse, eu acho maravilhoso, amados, mas que não são pastores, que não cuidam diretamente de vidas. Eu te aconselho a fazer esse termômetro, esse crivo. Esse cara aqui prega, posta uma palavra muito legal. Vai pesquisar. Ele é pastor de que igreja? Principalmente, quem é o pastor dele? Amados, qualquer pessoa pode subir nesse altar aqui, ó. Pastor, quero trazer um cantor não sei de onde. Quero trazer... Mas quem que é o pastor dele? Eu quero saber da liderança, eu quero saber quem é a paternidade. Porque quem vai me falar se aquela pessoa ali é bênção ou não, é o pai. Não, ele é bênção, mas olha, nesses últimos 6 meses, na verdade, pastor, está meio rebelde, dando uns trabalhos, deu umas pisadas. É mesmo, vou esperar o senhor falar então que ele está legal. E aí eu chamo ele, tá bem? Ele fala, amém, está precisando de um tratamento. Glória a Deus, é um pai que cuida, quer ver crescer, amém? E quando você não tem alguém que é avulso no reino, isso não existe. Não existe, é muito ruim. E aí você vai ter situações, eu acho estranho. Na boa, porque eu pego, por exemplo, quem gosta aqui de ouvir o apóstolo Rina pregar? Amém, mas nosso apóstolo, pastor Felipe Parente, pastor Digão, meu Deus do céu, os caras são animal. Mas você vai ver, quantidade de seguidores não tem muito, é 150 mil seguidores, sei lá, acho que não sei como é que está o Felipe Parente hoje, ou Digão, não sei, deve ter uns 60 mil. É uma coisa muito, não tem uma relevância. Aí você pega um cara que às vezes não é pastor de lugar nenhum, e o cara está lá com 6 milhões de seguidores. Como eu disse, eu não acho ruim. O problema é que quem são esses 6 milhões de seguidores? Tem homens aí na mídia virtual que estão pregando o evangelho. Eu tenho muito dedo assim, porque eu não gosto de falar mal de ninguém. Mas quando isso começa a adoecer a igreja, eu preciso entrar como pastor, amém, amados? Que traz o cuidado, que afasta os lobos. Então tem homens que estão aí, às vezes que estão pregando o evangelho e falam, é pastor de tal cara conhecido, de tal jogador de futebol, de não sei o que, esse aqui é meu pastor. O cara é pastor do cara há quanto tempo? Há 10 anos. Não é pastor? Congrega onde? Não tem igreja, ele ouve minhas mensagens. Tá bom, beleza, até aí tudo bem. Cadê a mudança? Quanto que mudou? Teve transformação? Se arrependeu dos pecados? Assumiu uma postura do homem de Deus? Não. Toda hora você vê o cara tá lá numa orgia, tá lá não sei na onde, quer dizer, não traz mudança nenhuma. É só uma mensagem, sei lá, de autoajuda, alguma coisa que traz uma certa emoção, mas não traz conversão. O pai disciplina o filho a quem ama. É alguém que não vai chegar para você e ver só as suas dores, mas vai ver que tem hora que você precisa, sofrer um pouquinho mais. Tem hora que vai cuidar mais de você, tem hora que você precisa aprender a andar e fazer as coisas sozinhos. Amém, amados? Paulo está olhando para essa situação aqui em Coríntio. E eu me identifico com a igreja hoje. Pastor, mas é ruim a gente ouvir pregação, a gente ouvir vídeos. Não é ruim, mas quer maturidade. Aonde que isso fica ruim, pastor? Quando a voz daquela pessoa começa a ter uma influência maior sobre você do que aquele que realmente cuida de você. Amém? Porque vai ter uma hora que você vai de repente ouvir de um líder de célula, de um diácono, de um presbítero, alguma coisa que vai te confrontar, e é isso que vai trazer mudança. E aí você corre para outro lugar e o cara fala, não, mas tal, não é bem assim. Você ouve aquilo que você quer e você fala, mas ele pregou tal coisa. Aí, cara, aí já desandou tudo, aí já não tem mais como caminhar dessa forma. Vocês estão me entendendo ou não? Você pode ouvir para buscar um ensino, eu acho maravilhoso, que tem muita coisa boa. Eu amo ouvir caras que nem o Luciano Subirá. São caras que têm muito conteúdo. Você fala, meu Deus, esse cara tem um dom de mestre maravilhoso. Tenho escutado muito ultimamente aquele pastor Juscelio, que é fera também na questão de família, de casamento.
Então tem coisa boa, que é legal, sei lá, e dar uma ouvida. Mas se em algum momento eu precisar de uma situação, quem que eu vou buscar? Pastor Santos, Apóstolo Rina. A voz desses caras tem uma influência verdadeira sobre a minha vida. Por quê? Porque eles não me conhecem só daquilo que é bom, eles conhecem as minhas falhas. Então vai ter hora que eu vou falar, Igor, você já fez isso lá atrás, lembra? Está na hora de virar a página, né, filhão? Vocês estão entendendo ou não? Você tem alguém que acompanha a tua trajetória. É complicado você dar mais ouvido para um vídeo que você assiste, alguém que nunca nem te viu, do que para o teu líder de célula que te vê toda semana, que está lá te acompanhando. Essa é a situação que Paulo está atacando aqui, amados. E aqui a gente tem uma característica especial nesse tipo de questão. Por quê? Normalmente essas pessoas elas vão se aparecer, elas vão atacar o emocional e o racional. Isso fala de ensino. Mas não vão agir naquilo que transforma, naquilo que converge, naquilo que é espiritual. 2 Timóteo 4, versículo 3 diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Então entenda que você não está falando de um pastor, de um pai, de alguém que cuida, mas de só alguém que lança o ensino, e aí você faz se vir aquilo que você puder. Mestre sempre vai estar vinculado a isso. Vamos dar uma olhadinha lá no começo da igreja de Atos? Atos capítulo 18, olha o trabalho que Paulo teve para plantar aquela igreja. Atos 18. Atos 18, versículo 1. Vou ler um pouquinho aqui para vocês. Diz assim a palavra do Senhor: depois disso, Saulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Então ele está lá na sua missão. Ele sai de Atenas, vai pregar a palavra agora em Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua esposa, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Então vamos lá, ele chegou em Corinto, chega ali, ele encontra Priscila e Áquila, que também estavam saindo meio que corrido de Roma, porque Cláudio mandou os judeus todos embora dali. E ali eles montam inclusive uma empresa, porque eles trabalhavam com a mesma parada, eles faziam tendas. Então eles se associam, começam a trabalhar, e isso começa a andar ali, amém, amados? E no versículo 4, todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Então ele trabalhava na semana, no sábado ele corria lá para poder pregar a palavra para aqueles judeus e gregos. E era assim que a coisa estava acontecendo. E aqui tem um parênteses engraçado aqui. Vamos abrir. Estou abrindo tanto parênteses aqui, mas vamos mais um, tá bom? Que é o quê? Já ouviu alguém falar para você: meu, manda o teu pastor para trabalhar? Você fica aí dando dízimo e oferta na tua igreja para sustentar o pastor. Primeiro que, enfim, é para sustentar a igreja, mas também ajuda a pagar minhas contas lá em casa. Amém? Já viu o pessoal falar isso daí? Não. Pode ser sincero. Manda teu pastor trabalhar, você fica lá dando dízimo e oferta? Pode? Tem mais gente que ouviu, não está querendo levantar a mão. Tá bom, me sinto acariciado por você, amém? Muita gente ouviu falar isso. E aí eles usam que texto? Usa esse texto aqui. Fala lá, Paulo ia lá e ele trabalhava. Ele fazia tenda, ele dava um jeito, se sustentava. Só que é um texto fora do contexto. Lê o próximo versículo. Ele trabalhou sim, amados. E eu posso trabalhar se eu precisar. Na verdade seria até um alívio poder entrar às 7 da manhã, sair às 5, celular desligado, ter meia-noite com a minha família, de segunda a sexta. Coisa linda. Como pastor, estou 24 horas nativo. É outra realidade. Amém? Mas vamos lá. Aí olha o que acontece, versículo 5. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mudou alguma coisa aí ou não? Por que mudou? Chegou uma rapaziada para auxiliar. Chegou o Silas, chegou o Timóteo, chegou a galera fortalecendo. Aí eles ficaram lá, eles trabalhando com Áquila, com Priscila.
E ele se dedicou exclusivamente. Então, quando há necessidade, por que não? De repente, mandar fechar as igrejas tudo aí. Eu vou voltar a trabalhar. Vou parar de pregar? De jeito nenhum. Agora, eu vou poder fazer com a mesma dedicação, com a mesma eficiência? Claro que não. Tem como fazer. Quando eu fui pastorear a igreja lá no interior de São Paulo e Marília, eu tive que fazer isso por um tempo. Não dava. As crianças começaram a vir. Foi 2 chutes, 2 gols. Teodora nasceu com 8 meses, o pastor já engravidou do Iguinho. Em 1 ano e meio tinha 2 filhos dentro de casa. Fralda para todo lado. Não tinha lugar nem para botar arroz e feijão, tinha fralda naquela casa. Enfim, eu tive que dar meus pulos. Amém? E eu faria isso sem o menor problema. Não há. Agora, quando eu vejo que isso começa a prejudicar a igreja, ou não é nem prejudicar, se há como fazer diferente, por que não? Sendo que o evangelho vai andar numa outra velocidade. Amém? Então, depois que chegou Silas e Timóteo, a Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo, opondo-se a, olha como é que foi ficando a situação, opondo-se a eles e lançando maldições. Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue, estou livre da minha responsabilidade, agora em diante irei para os gentios. Então ele estava lá na sinagoga, pregando para os judeus. Os caras não queriam aceitar, na verdade os caras estavam querendo o sangue dele, querendo ver a cabeça dele fora do corpo, enfim, toda essa situação difícil. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, e tudo isso lá em Corinto, tá? Que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Então vocês não querem ouvir, eu vou pregar ali. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor. Você percebe a confusão no lugar, cara? Um creu, o outro não creu, e vai pregar do lado. O cara que era o chefe, tipo, deu uma voltinha meio quietinho aqui, foi lá também para ouvir. Crispo creu no Senhor, o chefe da sinagoga. Ele e toda a sua casa. E dos coríntios, os que ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado. Amados, presta atenção. Você acha que Paulo estava como no meio dessa situação? Para o Senhor aparecer para ele numa visão e trazer uma palavra para ele falar: não tenha medo, é porque Paulo estava cheio de coragem? Não. Já estava querendo desistir. Estava cansado com aquela situação difícil, sendo rejeitado, os caras querendo pegar ele ali naquele lugar, mas Deus está falando para ele: ei, não para. Eu vejo uma situação aqui muito semelhante com a Elias, porque Elias corre para a caverna, fica lá, e Deus falando para ele: Elias, está fazendo o que aí? E aí ele fala para Deus, resumindo a situação toda, mas no final ele fala o quê? Senhor, eu estou sozinho, mataram os teus profetas, não há mais ninguém que tema o Senhor. E Deus vira para Elias e fala: ei, Elias, há 7.000 que eu guardei para mim, que não se dobraram a Baal. Há 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Há 7.000 que eu ainda guardei, eles pertencem a mim. A situação aqui é a mesma. Haviam muitos como esse chefe da sinagoga, que tinham crido, mas que olhavam e ficavam intimidados com a situação à sua volta, intimidados com o que estava acontecendo, e não se manifestavam. Amados, por isso a importância da paternidade. Alguém que tem palavra de afirmação sobre você. Essa conexão com Paulo mudava a história da vida desses homens. Só que o Senhor precisou chegar ali, porque essa paternidade não tinha acontecido ainda, e falar para Paulo: não pare de pregar, continue. E olha o que ele vai dizer, vamos lá, no versículo 10. Não tenha medo, no 9, né? Continue falando, não fique calado. No versículo 10, pois eu estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Deus já tinha muitos corações ali. Amém, amados? Eles só não tinham tido essa conexão com Paulo ainda. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-os a palavra de Deus. Igreja, esse é o nascimento da igreja de Corinto. Ela nasceu debaixo de toda essa dificuldade. Aí Paulo, ele fazia assim, como Paulo fazia? As suas viagens eram assim: ele saía, ele pregava, ficava no lugar e pregava. A igreja nascia. Muitas vezes ele nem levantava a liderança, às vezes ele levantava uma pessoa para ser um líder ali. Por que às vezes ele não levantava? Porque não tinha ninguém com maturidade para isso. Ele deixava crescer, deixava ver o que ia acontecer, e aí ele fazia a sua viagem. Quando ele chegava no lugar, depois ele voltava, fazendo o mesmo percurso, só que agora de forma inversa, passando pelos lugares por onde ele tinha estado. E aí sim, ele olhava o crescimento, via quem tinha amadurecido mais na fé, e levantava esses homens como presbíteros da igreja, como os líderes daquele local. Amém? Então Paulo tem toda essa dificuldade, fica 1 ano e meio ali passando por tudo isso, planta a igreja, e ele foi.
E agora ele fica sabendo que tem um monte de cara dando pitaco lá, falando um monte de coisa. Tinha 1000 tutores ali, desfazendo tudo aquilo que ele tinha construído. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, amados. A transferência. Que transferência, pastor? Transferência de unção, de dom, de capacitação. O que é unção? Unção é a capacitação do alto para realizar algo. Amém? Aquilo que vem do Senhor para fazer aquilo que eu não posso fazer. Por exemplo, pregar a palavra de forma que ela possa falar ao teu coração e seja o Espírito Santo falando, é algo que não... Eu já cheguei na minha imitação. O máximo que eu vou fazer aqui é falar. Agora, quem vai te convencer da justiça, do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Enfim, você orar por alguém, um enfermo ser curado, você poder trazer uma palavra que é uma palavra de profecia, é algo que vai além da capacidade humana, é um dom espiritual, é uma unção. Essa unção do Espírito, ela caminha sobre os homens através de transferência, através de paternidade. E era isso que estava sendo roubado daquela igreja. E é contra isso que Paulo, ele se levanta. Olha como que Paulo, ele se refere aos seus discípulos. Se você puder, volta comigo lá em 1 Coríntios, onde nós estávamos, capítulo 4. Eu vou ler partes aqui do versículo 14, do versículo 17. Porque o versículo 14, antes do que nós lemos, que é o 15, olha como que ele diz: não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. E aí ele vai falar: embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por esta razão, estou lhes enviando Timóteo. Então ele não podia ir, mas ele manda um filho dele, manda Timóteo. Estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança da minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Então ele manda alguém, na verdade, lá para poder trazer uma correção, para poder alinhar o povo de novo, e manda Timóteo. Você percebe a maneira como ele fala de Timóteo? Estou lhes enviando meu filho, amado e fiel no Senhor. Paulo não tinha filhos de sangue. Paulo não era casado. Os filhos que ele se refere aqui são filhos espirituais, que nasceram debaixo do seu ensino, da sua pregação, nasceram de novo em Cristo. Havia uma conexão, e Paulo transferia essa unção sobre a vida desses homens. Você vai entender isso melhor um pouquinho. Paulo, ele entendia muito bem essa questão de paternidade espiritual, por isso os chamava de filho. Por quê? Porque ele viveu isso. Vamos dar uma olhadinha na conversão de Paulo? Essa noite é uma noite muito mais de ensino, viu, amados? Amém? Atos 9, a sua conversão acaba virando mais uma aula do que qualquer outra coisa. Se for comigo lá no versículo 11, eu vou avançar aqui para a gente, por causa do tempo. O que aconteceu aqui? Jesus aparece para Saulo. Ele cai do cavalo. Enfim, ele não fica cego, não deixa de ver. Só diz que na verdade ele cai ao chão, né? Ele perde toda a visão. Os homens que estão com ele ficam assustados com aquela grande luz. Ele fica cego. Ele vai para uma casa que Jesus mesmo orienta ele. Ele fica ali naquele lugar agora e ele já está cego. E ele está na presença de Jesus, ele está orando, que é inclusive o que ele diz aqui no versículo 11. E assim diz assim: o Senhor lhe disse. Agora, na verdade, Jesus vai falar com quem? Com Ananias, né, que era um profeta, era um homem de Deus dali, um discípulo chamado Ananias. E ele vai lá e fala com Ananias. E o Senhor lhe disse, vá, numa visão, né? O Senhor disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, ou seja, estava na presença de Deus, né? Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e do mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Saulo era perseguidor da igreja, amém, amados? Então, tipo, Ananias olha, Senhor, você tem certeza do que o senhor está falando? Para onde o senhor está me mandando? É para lá mesmo que é para ir? Olha o versículo 14. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Então Saulo estava indo para Damasco para perseguir os cristãos daquela região. No 15. Mas o Senhor disse a Ananias: vá,
Esse homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Deixa eu falar uma coisa para vocês, amados. Na grande maioria das vezes, por não falar que é sempre assim, porque não posso dizer como que o Senhor faz sempre. Não dá para botar Deus numa caixinha, amém? Mas na grande maioria das vezes, Ele não vai te revelar tudo que você vai passar. Ele falou, para quem que Paulo ia sofrer por nome dele? Para Ananias. Para aquele que quer ter paternidade sobre a vida dele. Para Saulo, ele falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Sou Jesus, a quem está perseguindo. E ele, Senhor, e aí fica cego por causa daquela claridade e vai ficar orando, porque está tendo um monte de revelação ali agora. Por que Deus faz isso? Porque na verdade, amados, se a gente enxergar tudo aquilo que a gente vai passar, todas as dificuldades, a gente amarela antes. Para olhar para a tua vida. Tem coisas que você já passou, que você fala, como que eu passei por isso? Nem sei. O Senhor, quando Ele olha para você, Ele vê em você muito mais capacidade do que você mesmo. Foi Ele que te fez. Ele olha para você e você fala, não vou aguentar. Ele fala, não, você aguenta, filha. Eu sei que você aguenta, filha. Foi eu que te formei outra. Eu vou estar com você em tudo isso. Você vai suportar muito mais do que você acha que você é capaz de suportar. Essa guerra eu estou junto com você, eu que vou te conduzir. Você vai além dos seus próprios limites, sou eu que te fortaleço. Então Ele não fala tudo aquilo que a gente vai passar, porque senão a gente freia antes, a gente dá aquela amarelada. Mas para Ananias, para o pai, Ele mostrou. Amados, eu enxergo isso porque eu vejo no meu ministério. Às vezes eu coloco os meus filhos em umas situações que eu falo, meu irmão, o bicho vai passar, mas ele vai conseguir. Deus é com ele. E são justamente nessas experiências que vocês crescem. É justamente nessas situações. Fala a verdade, quem é que é líder de célula? Levanta a mãozinha de célula. Alguma coisa que você já estudou, algum livro que você já leu, algum curso que você possa ter feito de teologia, te deu alguma experiência tão enriquecedora no evangelho como liderar uma célula? Estou falando demais, estou exagerando ou não? Dá um amadurecimento ou não dá? Porque vocês são pastores. Você está liderando uma célula, você vai pastorear vidas. Não tem teologia, amados, que vai te dar o conhecimento que vocês já têm. Posso falar uma coisa? Pode ter pessoas que estão se formando em doutorado, feito uma teologia, fez um doutorado de especialização em alguma área dessas, mas se esse cara não liderou pelo menos uma célula, ele não tem a bagagem que você tem no ministério. Você cresce. E uma das primeiras coisas que acontece é parar de criticar o pastor, né? Porque você fala, eu achava que a igreja deveria fazer assim, e eu acho que as coisas tinham que ser assim, e o pastor deveria fazer assim, fazer assado. Aí você dá uma célula, meia dúzia para ele cuidar. Pastor, tu és um grande homem de Deus. Como o senhor aguenta isso? Como o senhor suporta tal coisa? É a melhor escola. E eu amo ver esse processo, porque, enfim, é apaixonante. Eu não sei se de alguma forma é uma dor de cotovelo que eu quero fazer vocês passar pela mesma coisa, mas na verdade eu amo ver vocês crescer. Amém, amados? Uma salva de palmas a Jesus por isso. Enfim, voltando para cá. Mas o Senhor disse a Ananias, vai, ele, vou mostrar quanto, 17. Então Ananias foi, entrou na casa e pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, Ananias já chega, né? Falou, mano, é nós é irmão, parça Saulo. Lembra? Jesus no caminho, irmão Saulo, já chama, Saulo não tinha nem se batizado ainda, não tinha, nem pegou um culto, já chega chamando Saulo de irmão. Ele chega lá e fala, irmão Saulo. Cadê? Irmão Saulo. Irmão Saulo. Achei 17. O Senhor, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as suas forças. Até aí, amados, você precisa prestar atenção em algumas coisas aqui. Quem foi que teve encontro com Saulo no caminho? Jesus, o próprio Filho de Deus, que morreu na cruz, ressuscitou, está vivo, apareceu para ele. Amém, amados? E ele foi ministrado, foi impactado, 3 dias cegos. Por que Jesus já não fez com que esse homem fosse cheio do Espírito Santo naquela hora? Paternidade. Jesus fazia assim porque ele mesmo viveu isso.
Por isso que ele vai lá e fala para Ananias, discípulo, impõe as mãos sobre Saulo. As escamas caíram e ele foi cheio do Espírito Santo. Se batizou, se alimentou e foi ser cuidado. O bicho era doido, como tem muitos que são. Ele começou a sair pregando para todo lado. Os caras queriam matar ele, queriam prender ele. Foi uma baita de uma confusão. Você vai comigo, versículo 28, depois tudo acontecendo. Assim Saulo ficou com eles, andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor Jesus. Agora ele está pregando o evangelho, mas ele está sendo cuidado, está sendo discipulado. Ele estava pregando o evangelho, mas ali aos olhos dos apóstolos, aos olhos daqueles que o discipulavam, ensinavam, traziam as correções, colocava ele no lugar onde ele precisava estar. Amados, esse processo, eu não lembro, depois eu posso trazer uma informação mais certeira para vocês, mas durou mais ou menos uns 8 anos. A impressão que dá, porque no versículo 13 começa a chamada dele, no capítulo 13 na verdade, começa a chamada dele, mas isso passou muito tempo, onde ele estava ali se empregando, mas próximo dos apóstolos. Vamos lá para o 13, só para dar uma olhada na enviada, quando ele é enviado. Avança comigo, capítulo 13 de Atos. Na igreja da Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, olha o ambiente, a atmosfera, amém? Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me a Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos. Lembra da transferência que eu falei? Impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Quem que impôs as mãos sobre Paulo e Barnabé? Os discípulos, que foram inclusive cuidados pelos apóstolos. Como que o Espírito Santo veio sobre esses homens? Vamos guardar esse parênteses, daqui a pouco a gente volta lá. Mas foi lá em Atos 2, amém? Pentecostes, quando veio, não foi isso? Mas veio sobre um grupo de homens que obedeceram o comando que Jesus deu. Fiquem aqui no cenáculo reunidos até que sejam revestidos com o poder do alto. Dali até hoje o Espírito Santo tem sido transferido através dos homens. Desde Pentecostes, no cenáculo, quando o Espírito Santo desceu como línguas de fogo sobre os homens, o Espírito Santo tem sido transferido de pais a filhos, de geração em geração. Pastor, tem certeza que está falando? O Espírito Santo não está sobre toda a terra? Está, mas ele repousa sobre aqueles a quem você transfere unção. Aqueles são transferidos. Por exemplo, Cornélio não era um homem temente a Deus, que inclusive ofertava? Quem precisou ir lá? Pedro. Aí depois você lê no capítulo 10, vai lá ver a história. Depois, tá? Agora não, agora você presta atenção em mim aqui, anota aí e vai ler lá. A história é maravilhosa, a história. Porque um anjo aparece para Cornélio. Deus viu que você é um homem temente a Deus, recebeu também as suas ofertas, e ele vai fazer algo com você, Cornélio. Fica em tal lugar, porque vão chegar alguns homens, 3 homens. Pedro está em outro lugar, sobe na laje para orar. Daqui a pouco ele tem uma visão, Deus fala com ele, o Espírito Santo manda ele descer, porque iriam chegar pessoas. Cornélio tinha mandado pessoas para buscar ele, através da visão. Cara, uma coisa que você olha e você fala: meu Deus! Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes Deus já está fazendo algo na tua vida e você mal sabe, só tem alguns fragmentos daquilo que Ele vai fazer, porque Ele mostrou algo para você, mas tem uma outra pessoa lá do outro lado que Deus já deu uma outra parte, uma outra peça do quebra-cabeça, e essas coisas elas vão se juntando, e ali há uma sinergia, há um poder, há um dunamis daquilo que Deus faz. Esteja alinhado, esteja com os ouvidos atentos às coisas que Deus está falando, e você vai começar a ver o agir, os maravilhosos feitos do Senhor na tua vida e através da tua vida. Talvez você seja um homem de Deus, a mulher de Deus que Ele vai usar, ou talvez Ele esteja enviando o homem de Deus até você, mas preste atenção à voz do Espírito. Amém, amados? Então nós estamos vendo uma experiência com Cornélio, mas há outras experiências da mesma maneira. Pedro também encontrou os discípulos de João, falou: com que batismo vocês foram batizados? O de João falou: opa, peraí. E o de Jesus? Como assim batismo de Jesus? Os caras estavam ali, criam,
no Messias, mas não entendiam o que está acontecendo. Ele ministra, aqueles são batizados de novo, ele impõe as mãos, os caras são cheios do Espírito Santo de Deus. Foi dessa maneira que o Evangelho começou a se propagar. Mas eu quero te dar um entendimento melhor a respeito dessa paternidade para a gente chegar aí. Por quê? Amados, uma coisa que não pode acontecer é as pessoas quererem inventar o Evangelho que não é bíblico. E às vezes por uma falta de profundidade das Escrituras começam a agir até bem intencionados, mas fora dos princípios. Isso adoece. Pessoas que dizem, por exemplo, coisas como: eu respondo só a Jesus. Já viu alguém dizer assim? Não. Só presto conta a Deus. Os homens são todos falhos. A minha vida eu presto conta ao Senhor Jesus e acabou. Alguém que fala algo assim são pessoas que acabaram se considerando melhores que o próprio Jesus. Pastor, o que você está falando? Jesus se submeteu aos homens. Ele se submeteu a uma paternidade. Ele se submeteu a uma hierarquia. Pastor, você está ficando louco. Estou tentando adivinhar o teu pensamento aí. Amém? Quando começou o ministério de Jesus? Eu vou ensinar um princípio poderoso para vocês agora aqui. Amém? Presta bastante atenção. Quando começou o ministério de Jesus? O batismo. Quem batizou Jesus? João Batista. Quem era João Batista? Filho de quem? Vamos dar uma olhadinha lá? Abra sua Bíblia comigo lá em Lucas, capítulo 1. É uma noite um pouco mais de ensino, amém, amados? Mas é importante ter esses princípios claros. Por quê? Porque vai vir muito vento de doutrina por aí. E cara, quem não tem pai espiritual, quem não se submete à autoridade, não pode exercer autoridade. Quem não sabe obedecer, não pode querer mandar. Quem não é fiel no pouco, não tem como ser colocado no muito. São princípios preciosos da palavra do Senhor. Jesus, quando ele veio como homem, ele veio 100% homem. Ele abriu mão da sua glória. Ele não usurpou o fato de ser Deus. Então ele não teve atitudes, amados, como Deus aqui, mas todas elas como homem. A única coisa que ele não fez foi que ele não pecou. Ele não iria exigir de Saulo que se submetesse a Ananias aos discípulos se ele mesmo não tivesse a disposição de se submeter no início do seu ministério. Aquilo que ele pede para mim e para você é porque ele, quando veio, teve a disposição de se submeter. Ele entrou pela porta, ele chegou pelo ventre de Maria virgem. Amém, amados? E ele viveu 100% homem entre nós. O seu ministério começa com 30 anos no batismo, e ele se submete a quem era autoridade na época, os sacerdotes. Vai comigo lá, Lucas capítulo 1, versículo 5 diz: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal, descendente de quem? De Arão, descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus. Isabel, sua mulher, e Zacarias eram descendentes de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço no seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume para entrar no santuário e oferecer incenso ao Senhor. Ele estava na sua escala de serviço. Deixa eu só abrir mais um parênteses aqui para você. Deixa eu falar uma coisa. Principalmente você que é obreiro da casa. Não falta escala, filho. Deus pode ter mandado um anjo do Senhor para trazer uma resposta, uma bênção. E o anjo chega aqui e fala: e aí, entregou? Ele anda, volta para o pai e fala, com a bênção na mão. O anjo fala: ué, você não entregou isso aí? Poxa, eu fui lá, ele não estava. Chegou atrasado na escala, faltou na escala, trocou a escala. Ficou cansado por causa da vigília e não veio. E o anjo ficou aqui passeando com a situação. Toma cuidado com isso, amém, amados? Não mata escala não, não foge. Às vezes a bênção vai estar aqui e você está viajando, aí vacilou, não pegou.
Zacarias está ali na sua escala sacerdotal, chegando a hora de oferecer incenso. Incenso fala de oração, fala de queimar as suas orações, chega à presença de Deus. O povo estava do lado de fora orando também, amém, amados? Mas enfim, encerrando a história por aqui. Aqui ele vai receber a bênção de que ele vai ser pai, amém? Quem era Zacarias? Sacerdote da ordem de Arão. No Antigo Testamento, a quem era entregue a autoridade dos sacerdotes? Aos descendentes de Arão, amém, amados? Através de Moisés, Deus ele estabeleceu a ordem araônica. Então, através de Arão, os seus descendentes, eles seriam sacerdotes sobre o templo. A eles era dado a autoridade de ministrar diante do altar, de queimar incenso diante do altar, de entrar na presença do Senhor, de trazer as orações do povo diante de Deus e trazer a palavra de Deus ao povo. Eles ministravam, eles exerciam o ministério sacerdotal, os descendentes de Arão. João Batista, amados, ele era dessa linhagem, ele era descendente de Arão. Por isso, quando ele estava no deserto, não é à toa que as pessoas iam lá ouvir João Batista, é porque ele tinha o que falar. Ele era sacerdote, as pessoas olhavam e sabiam que ele tinha algo para dizer, sabiam que ele tinha uma mensagem do Senhor. É claro que havia algo especial sobre a vida dele, que o próprio Deus derramou, mas ele já tinha essa autoridade sobre a vida dele, por ser filho de Zacarias e de Isabel, amém, amados? Mas olha o que acontece, avança comigo lá para o versículo 39, aqui há alguns mistérios, tá? Naqueles dias Maria preparou-se. Então, só dando contexto para vocês, Maria já tinha sido visitada pelo anjo, estava grávida do Senhor Jesus, e ela vai visitar a prima dela. Maria era descendente de Davi, mas era prima de Isabel, e ela vai visitar a sua prima. Então, preparou-se, foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Olha que coisa linda. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Quem ficou cheio do Espírito Santo, Maria ou Isabel? Maria continuou normal, né? Em alta voz exclamou, vou ler um pouco porque é lindo. Em alta voz exclamou, bendita é você entre as mulheres, bendito é o filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada ao ponto de visitar-me a mãe do meu Senhor. Olha o nível de revelação que Isabel passa a ter. Era um bebê ainda no ventre, sendo formado. Isabel tinha ficado grávida 6 meses antes, então ela já estava numa gravidez mais avançada. De Maria ainda estava começando, mas ela já reconhece aquele feto, aquele bebê no ventre de Maria como um Messias. Ela fala, como eu sou tão agraciada a ponto de visitar minha mãe do meu Senhor. Logo que a saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Amados, como pode um bebê ter consciência de tudo isso? Ainda que fosse João Batista, esse bebê fica cheio do Espírito dentro dele, se alegra e dá ali um trabalhão para a mãe poder suportar toda aquela agitação dentro do seu ventre. Feliz é aquela que creu no que se cumpriria aquilo que o Senhor disse. Então disse Maria, a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome, a sua misericórdia estendeu-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispensou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos, ajudou a seu servo de Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com o pai Abraão, os seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Até aí, por enquanto. Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. O encontro de João Batista com Jesus marca uma transição da antiga aliança para a nova aliança.
O que João Batista faz como sacerdote, representante do sacerdócio araônico da antiga aliança, é a transferência da autoridade, a transferência do cajado, a transferência do bastão, a transição de uma aliança que foi a mediadora, de uma aliança que foi estabelecida desde os tempos antigos, de um Deus que é Deus de gerações, amém, amados? Um Deus de família, um Deus de aliança. Tanto é que quando o povo ia se referir a Deus, ou quando os próprios anjos vinham, ou quando o próprio Senhor Jesus vinha numa teofania para falar com os homens de Deus, ele falava: ei, eu venho em nome do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, porque ele é um Deus que passeia de geração em geração, o Deus que vem através dos pais aos filhos, o Deus que converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, o Deus que trabalha dessa maneira, amados, em forma organizada, de geração em geração. Agora você tem ali aquele que era o último, e olha que coisa linda, porque Jesus, quando ele vai falar a respeito de João Batista, ele olha e fala dos nascidos de mulher, amados. Por quê? Ele fala dos nascidos de mulher porque João Batista foi o último dos profetas de todo aquele tempo, de toda a antiga lei, de todo o Antigo Testamento, de todos os profetas que existiram. Por mais que tivemos profetas poderosos como Elias, como Eliseu, como Samuel, como Daniel, de todos os profetas que tiveram, João Batista, ele é o maior dos nascidos de mulher. Mas no reino de Deus, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Meu Deus do céu, é muita misericórdia, muita graça, porque isso para mim às vezes não faz tanto sentido. Quem sou eu para me comparar a João Batista? Eu e você não somos nada, mas a aliança da qual nós fazemos parte é uma aliança superior. Eu e você não fizemos nada demais, mas nós estamos ligados em Jesus. Nós nascemos de Deus porque o próprio Deus resolveu habitar em nós. E agora João Batista está prestes a fazer aquela transição. Ele ainda como um bebê, ele já se agita no ventre da mãe, perto de saber aquilo que estava para acontecer, e ele carrega isso nele, ele carrega essa incumbência de transferir para aquele que era o Messias, o unigênito do Pai, o Filho único do Pai, que veio para trazer agora a existência, a capacidade de toda uma nação ser gerada através do primogênito do Pai. Aplaude Jesus. O Messias primeiro apresentado como Filho único de Deus, unigênito, amém, amados? Mas depois, quando o Pai se refere a ele, ele fala: o meu primogênito. Qual que é a diferença, pastor? Unigênito é filho único, e primogênito é o primeiro filho de muitos irmãos, o primeiro de muitos que viriam a serem transformados novamente à sua imagem, conforme a sua semelhança. Uma nação de filhos parecidos com Cristo, aquilo que Deus sempre sonhou, uma geração eleita, uma geração de sacerdotes. Amados, lá em Atos, agora enfim, vamos falar para Mateus. Vai comigo para Mateus 3. Por quê? Para a gente entender esse momento. O momento do batismo de Jesus. Essa é a hora da transição. Mateus 3, versículo 13. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Você percebe a intenção? Ele veio com esse propósito. Ele vai direto, João, porque ele falou: agora é a hora da transição. Agora nós estamos começando o Novo Testamento. Agora começa a nova aliança. Agora começa o propósito para o qual eu fui enviado como o único Filho de Deus. E daqui a pouco eu serei o primogênito, o primeiro filho de muitos filhos que virão. E há 2000 anos, amados, onde foi iniciada essa aliança, homens têm a oportunidade de entrar nesse lugar em Deus. E ele já vem com todo esse propósito, com tudo isso nesse momento. Ele vai até o Jordão para ser batizado por João Batista. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. João Batista sabia quem era ele, desde o ventre da mãe. Sabia que ele era o Messias, sabia que ele era o Filho único de Deus. Ele olha: mas como assim? Eu vou ser batizado pelo Senhor? Ele tinha falado já antes acerca de Jesus. Ele fala: olha, eu estou batizando com água, mas após mim vem alguém que é maior do que eu. Eu batizo com água, mas ele batiza com o Espírito, ele batiza com fogo. Ele já sabia o que estaria para acontecer, sabia que era um batismo superior. Ele fala: eu que preciso desse batismo, amados.
Eu que preciso disso e tu vens a mim. E o que Jesus respondeu a ele? Deixe assim por enquanto. Convém que façamos para que se cumpra toda a justiça. Jesus veio até o sacerdote para poder ser autorizado a começar o seu ministério. O próprio Jesus, meu Deus do céu. Por que homens querem ser tão arrogantes assim? Sendo que o próprio Filho de Deus se submete a uma condição humana. Essa é a justiça. Eu confesso para vocês que eu nunca tinha entendido esse versículo. Eu falava, mas que justiça é essa que Jesus está falando? A paternidade, a submissão. João, até aqui, você é uma autoridade maior do que eu. Por mais que você saiba qual é a minha missão e de onde eu vim, precisa se cumprir a justiça. Você precisa me batizar. Eu me submeto à tua autoridade como sacerdote, descendente de Arão. E o Pai se alegra com isso. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Esse é o momento da transição da antiga aliança para a nova. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus. Lembra quem tinha ficado cheio do Espírito Santo de Deus primeiro? No ventre? Há uma transferência aqui agora. O céu se abriu, o Espírito de Deus veio descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Meu Deus, se Jesus se submeteu a isso, e por que alguém que pregava tanto acerca do Messias, alguém que anunciava tanto, juntava multidões como João Batista, quando Jesus começa o ministério, por que ele não seguiu Jesus? Porque ele não participava da nova aliança. Ele era o último dos profetas. Ele não poderia entrar agora para ser um discípulo, porque ele ainda era o último dos sacerdotes de Arão. E agora um novo tempo começou, uma nova aliança é estartada. E ali ele continua. O encontro entre João Batista e Jesus no batismo é a grande transição da velha aliança para a nova aliança. Os sacerdotes da família de Arão sendo transferidos agora. Esse sacerdote da família de Arão acabou? Não. É transferido para quem? Para os filhos. Aquele que era o unigênito do Pai passa a ser o primogênito. Todos aqueles que nele creem, lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Ei, você é um sacerdote se você crê em Jesus. Você é uma sacerdotisa se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Você recebeu uma grande missão, uma grande responsabilidade, que é ministrar diante de Deus e ministrar aos homens. E agora já não há mais véu para nos separar. Você pode entrar no Santo dos Santos, você pode entrar diante da glória de Deus, porque todo o pecado já foi pago, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E você precisa entrar nesse lugar, você precisa estar nesse lugar em Deus. Te foi dado isso. E na verdade esse sempre foi o desejo do Senhor, uma nação de sacerdotes. E agora ele começa a cumprir isso em Jesus Cristo. Para a gente encerrar, abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro capítulo 2. Foi muito texto hoje, hein? Mas vocês estão gostando? Isso é uma noite de ensino para proteção. Você pode ouvir? Pode, não tem problema. Mas você só não pode ficar sozinho. Tem que ter alguém que te acompanhe. Tem que ter alguém que olha por você. Tem que ter alguém que faça transferência sobre a tua vida. Você tem que estar conectado a uma família. Se você veio aqui hoje e você é de outro ministério, de outra igreja, e de repente você está chateado com o teu pastor ou com alguém, volta lá, filho. Se conserta com o teu pastor. Reconhece ele e fala: eu te reconheço como meu pai espiritual a partir de hoje. Por mais que a gente possa ter uma situação, uma diferença ou outra, mas eu quero ser perdoado pelo Senhor, eu também te perdoo. Nós temos uma aliança, nós vamos caminhar juntos. Eu me submeto à tua paternidade, eu quero receber essa transferência sobre a minha vida. Peça a Ele para te abençoar. Peça a Ele a bênção. Me abençoe. Abençoe a minha vida, abençoe o meu ministério. É algo que nós perdemos, amados, nesses últimos dias. Eu não podia chegar na casa de uma tia minha ou da minha avó sem falar: benção, avó. Benção, tia. Se eu fazia isso, meu pai fazia assim, ó, na minha cabeça. Tac. Vai dar benção para sua avó, rapaz. Isso não existe mais.
E a geração de agora que tem prejuízo, amados. Peça a bênção. Ah, mas eu quero ir para outro ministério. Ora. Deus confirmou. Deus falou. Como é que eu vou saber de tudo isso? Fala com o teu pastor. Pastor, meu coração está assim, assim. Se você vai sair de um ministério para vir para outro ministério, porque você está chateado com alguma coisa lá, você ficou, enfim, está machucado, já é um sinal que não é para você sair. Volta lá e se acerta. Ah não, é que agora eu já não entendo mais aquela visão. Eu amo a minha igreja, amo meu pastor, amo a liderança lá, mas é que de alguma coisa queima no meu coração de viver o evangelho de uma forma um pouco diferente, numa outro tipo de visão. Aí é diferente. Deus de repente está movendo o teu coração. Mas como que vai ser feito isso? Você vai honrar os teus pais. Você vai lá, vai explicar para o teu pastor, amo esse ministério, tudo está acontecendo aqui, mas há um mover diferente no meu coração. Eu tenho conhecido uma outra família, estou me encaixando ali de alguma forma. De repente a transição não vai ser imediata. Talvez o seu pastor vai falar para você, como eu muitas vezes faço. Alguém quer sair daqui para a tua igreja, eu falo, vai lá, congrega lá 1 mês, 2 meses. É isso mesmo? Confirmando no meu coração. Eu sou o primeiro a abençoar. Eu falo, vai. É uma outra visão, um outro tempo. Você se encaixou numa outra realidade. Vai acontecer a mesma coisa, de alguém que de repente está pensando em vir para cá, mas não sai de forma truculenta. Não desonre os teus pais. As pessoas têm pagado um preço espiritual, um preço de oração pela tua vida. Abençoe-os, honre-os. 1 Timóteo 5, versículo 17 diz assim: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Honre essas vidas, porque você não tem noção das guerras espirituais que essas pessoas passam. Você não tem noção do peso espiritual que essas pessoas muitas vezes elas carregam. Você não faz ideia. E às vezes você ficou magoado porque alguém não te cumprimentou, ou porque as coisas não aconteceram de acordo com o teu gosto. Para com isso. Para com isso. Somos uma família em Deus, todos filhos, não interessa a placa que tem, mas andamos de uma forma como família. Existe uma paternidade, existe uma responsabilidade. Agora sim, vamos lá, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. Olha o que diz a palavra do Senhor. À medida que se aproximam dele a pedra viva, Jesus, amém, amados? Rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço, rocha que faz cair. Para quem não creu, amém? Os que não creem tropeçam, porque desobedecem essa mensagem. Mas para os que também foram destinados, vocês, porém, eu quero abençoar a vida de vocês. Estenda tua mão para cá. Vocês são ligados na família de Deus. Vocês são aqueles que foram chamados para exercer um sacerdócio nessa terra. Ao cajado que tem sido transferido para nós há 2000 anos, da presença e da palavra a ser anunciada com poder e autoridade. E chegou até você. Isso chegou até você. Nós somos a nação eleita. Nós somos o sacerdócio santo do Deus vivo. Porém vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus.
não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Antes estavam órfãos, mas agora são chamados filhos de Deus, feitos filhos de Deus. Ei, amada igreja, deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas religiões, todas as religiões da face da terra, elas vão apresentar para os homens algum tipo de Deus, ou em letra minúscula, meus amados, oh Deus, e tudo isso vai ser espalhado por aí. Mas só Jesus Cristo nos apresentou o Pai, só Jesus Cristo nos levou ao Abba, só Ele nos leva a uma paternidade, só Ele disse: eu vou, pois na casa de meu Pai há muitas moradas, eu vou lhes preparar lugar. Ei, filhinhos, vocês são filhos do Pai Celestial, há uma paternidade sobre a vida de vocês. Você não pertence a uma religião, você pertence à família de Deus da terra. Santo Deus. Feche os seus olhos por um instante.